Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Estatística Descritiva. Nesse vídeo nós vamos continuar a falar das distribuições de frequências, tá? E de alguns gráficos importantes a esse respeito. Bom, primeiro assunto a se falar é a frequência absoluta acumulada, né? A frequência absoluta acumulada, ela é a soma das frequências dos valores inferiores ou iguais ao valor dado. Então, por exemplo, né, se a gente tiver uma distribuição onde os valores observados 0, 1 e 2 têm frequências absolutas 3, 5 e 2, nós vamos obter as frequências acumuladas da seguinte maneira, né? A frequência acumulada que aparece, né, referente à primeira observação, ela é igual à primeira frequência absoluta. Tá? Então, se é 3, aqui vai ser 3. A partir da segunda frequência acumulada, nós somamos a absoluta atual com a acumulada anterior. Portanto, né, esse 8 aqui ele é resultado de 5 mais 3. Na terceira, eu vou pegar, né, a absoluta atual, que é 2, mais a acumulada anterior, que é 8, vai me dar 10. E 10 é o valor, né, a última frequência acumulada tem sempre que ser igual ao valor do somatório de todas as frequências absolutas, tá? E que é o n. Então, esse é o conceito de frequência absoluta acumulada. Outro conceito é a frequência relativa, que é o decimal ou porcentagem que cada frequência absoluta representa em relação ao somatório de todas as frequências. Então, para esse caso aqui, onde o somatório de todas as frequências é 14, cada frequência relativa vai ser razão entre ela, entre a absoluta, e o somatório, ou seja, 5 sobre 14, 7 sobre 14, que dá meio, 2 sobre 14, que dá um sétimo. Tá? Podemos representar em forma de fração, em forma de decimal e há casos em que a gente até encontra em forma de porcentagem. O somatório de todas as frequências relativas tem sempre que ser igual a 1, que seria aí o 100%. Então, por exemplo, né, metade dos elementos, 50% dos elementos corresponde à frequência observada 2, ao valor observado 2. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqueles dados a qual nós trabalhamos no nosso último vídeo, né, já em Hall, então, para 6 classes, né, aplicando aqui a fórmula de Sturge, dá aproximadamente 5,75, a gente arredonda para 6, pegando o range, né, que é 14, e dividindo esse range pelo número de classes, nós vamos ficar com aproximadamente 2,33. Arredondamos para cima, no caso para 2,5. Né? Se arredondarmos para muito, por exemplo, para 3, corre o risco de que nas últimas classes você não tenha nenhuma frequência. E aqui a gente constrói essa tabelinha, né, começando pelo menor valor, que é 21, e somamos, né, a amplitude de classe, que é 2,5. Então, vai de 21 a 23,5, de 23,5 a 26, de 26 a 28,5, e assim até chegarmos na última classe, que é de 33,5 até 36. Então, aqui a gente vai verificar as frequências absolutas. No caso aqui da nossa primeira classe, vejam que nós temos 7 elementos maiores ou iguais que 21 e menores do que 23,5. Então, frequência absoluta 7. Se nós fizermos isso para as demais, né, nós vamos encontrar as frequências absolutas de cada uma das classes. Então, tem 24, 25, 25, 25, 25, tem 5 elementos maiores ou iguais que 23,5 e menores do que 26. Então, aqui a gente tem as frequências absolutas de cada classe e o somatório das frequências, aqui neste caso, que dá 30. As frequências relativas seriam o quê? 7 dividido por 30 dá aproximadamente 0,23. 5 dividido por 30, aproximadamente 0,17. E assim por diante.
de modo que o somatório fica igual a 1. E as frequências acumuladas, a primeira é 7, repete absoluta, a segunda é 5 mais a acumulada anterior, 5 mais 7, 12, e assim, se nós fizermos as próximas, nós vamos chegar aqui nesses valores de frequência acumulada. Veja que a última acumulada é igual ao somatório das absolutas, né? Que é o n, tá? E o somatório das relativas dá 1. Como é que fica o histograma? Então, nós vamos lá na classe de 21 a 23,5, tem 7 observações. Na classe de 23,5 a 26, tem 5 observações. Então, essas barras aqui, né, com alturas equivalentes às frequências absolutas, representam o histograma. E a gente tem aqui o polígono do histograma, onde nós ligamos o ponto médio em 0, né, de uma provável classe anterior. Aí ligamos aos pontos médios dos topos das barras de cada uma das classes e ligamos aqui no 0 de uma possível, né, classe posterior à última classe. E esse seria aí o nosso polígono de frequências. E temos também o polígono de frequências acumuladas, também chamado de ogiva de Galton. Nós começamos pelo limite inferior da primeira classe, em 0, vamos até o limite superior e colocamos, né, o valor 7, que é equivalente à primeira frequência acumulada, e daí nós vamos ligando sempre com os limites à direita de cada uma das classes, com os valores das frequências acumuladas. Então veja aqui, 7, 12, 16, 17, 24 e 30. Então essa é a ogiva de Galton. E assim nós encerramos mais uma aula do nosso curso de estatística. Eu espero que você tenha conseguido compreender, que você tenha gostado. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima.